Louvado seja o nome do Senhor. Lucas no capítulo 6 e no versículo 46, aleluia. Lucas 6, 46, onde a palavra do Senhor ela diz, igreja: porque me chama Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando, aleluia, Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, aleluia, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, aleluia, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, aleluia, Jesus, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, aleluia. O que a palavra de Deus, aleluia, ela fala aqui, igreja? Porque um homem, aleluia, quando ele quer fazer uma casa boa, aleluia, não adianta a igreja fazer uma casa bonita, aparentemente segura, ou seja, um prédio, qualquer edificação. Não adianta a pessoa construir um prédio ou uma casa aparentemente bem edificada, louvado seja o nome do Senhor, do chão para cima. Ela pode ser até bonita, ela pode até aparentar, ou ela pode ter até estrutura da terra para cima. Ela pode ter uma boa estrutura, ela pode ter uma boa aparência, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ela pode ter uma boa estrutura e uma boa aparência, do chão para cima, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas tem uma coisa, igreja, aleluia, Jesus, se ela não tiver edificação, se ela não tiver fundação, louvado seja o nome do Senhor, sabe o que vai acontecer, igreja? Aquela casa, ela não vai ter estrutura para suportar um vendaval. Aquela casa, ela não vai ter estrutura para suportar, aleluia, quando no caminhar da sua história, quando ela chegar mais um pouco à idade, vamos dizer assim, ela vai começar a aparecer rachadura. Quando vier a chuva, aleluia, e começar a lavar a terra, ela não tem alicerce, louvado seja o nome do Senhor. Se ela não tem alicerce, aleluia, Jesus, ela não vai o que? Ficar de pé, aleluia, porque não tem alicerce, porque não foi feita uma boa fundação, porque uma boa fundação ela começa embaixo, aleluia. Toda a fundação ela é embaixo, aleluia. Para um prédio, aleluia, ele ficar de pé, aleluia, não é o que tem para cima que vai segurar, mas o que tem para baixo, aleluia. É o que vai suportar o peso, é o que vai aguentar o vento, aleluia. É o que vai fazer o prédio balançar para um lado, balançar para o outro, mas ele não vai cair, aleluia. Porque ele tem estrutura, ele tem ferro, ele tem concreto, ele tem uma boa fundação, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não tiver fundação, igreja, vai vir a cair, e vai ser grande a ruína. Sabe por quê?
Porque antes era uma terra para um lado, era um cimento para o outro, era um ferro para o outro, cada coisa separada no seu lugar. Mas de repente está tudo junto e mal edificado. Quando cair, aleluia, vai ser ferro misturado com concreto, com o resto, aquela bagunça, igreja, aqueles destroços. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, igreja? Porque a casa bem edificada, o prédio bem edificado, ele aguenta, ele fica de pé. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é como está a tua vida perante o Senhor. Eu quero te dizer nesta noite: o pastor não pode te julgar, eu não posso te julgar, o teu irmão não pode te julgar, a tua irmã não pode te julgar. Aleluia. Sabe quem é que pode te julgar mais principal do que Deus ainda? Você mesmo, aleluia. São os seus atos, aleluia. Sabe por quê? Aleluia. O nosso ato diz quem nós somos. Os nossos atos, igreja do Senhor, vai dizer realmente quem nós somos. Não adianta nós dizer que nós somos A ou somos B, aleluia, e nossa atitude é outra, aleluia. Não adianta dizer que nós temos fundação, que nós temos fundamento, aleluia. Se vir um vendaval, nós vamos aguentar de pé. Se vir um vendaval, será que nós não iremos blasfemar contra o nosso Deus, aleluia? Porque, igreja do Senhor, o inimigo, ele tem tentado sempre cegar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo sempre ele tem tentado cegar a humanidade. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, não importa quem for, se é um grande ou um pequeno na casa do Senhor. Mas o que eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, o inimigo ele sempre quer achar uma maneira, se você estiver errado, para dizer que você está certo. Ele sempre, aleluia, quer botar o que? Aleluia, algo no seu entendimento para dizer que o teu pecado, aleluia, não é pecado. Que a tua falha não é falha, aleluia. O inimigo, ele sempre tem a maneira dele trabalhar e ele não para, igreja. Imagina um ser que esteve ao lado de Deus, aleluia. Imagina um ser que louvava para Deus. Imagina um ser que participava da glória de Deus, aleluia. Imagina na tua mente, aleluia. Na tua mente pequena, porque nós somos pequenos, igreja. A nossa mente, o nosso cérebro, às vezes nós achamos que somos sabidos. Não. Para nós aprender algo novo, nós temos que esquecer algo velho que está ocupando a nossa mente. Nós não conseguimos suportar tudo aquilo que nós vemos, que nós temos conhecimento. Não, igreja, nós não conseguimos. A nossa mente, o nosso cérebro, ela tem uma limitação, é limitado, aleluia. Nós somos um ser, aleluia, privilegiado por Deus, que nós temos raciocínio, nós raciocinamos, aleluia. Nós temos o conhecimento, aleluia. Deus deu o conhecimento para nós, aleluia. Imagina um ser pequeno que nós somos fracos, porque o ser humano é pequeno e o ser humano ele é fraco, aleluia. Mas Deus deu sobre ele a autoridade, sobre todos os animais da terra, aleluia. Imagina o tamanho de um elefante, imagina o tamanho de um leão e como ele é uma fera brava, aleluia. Mas Deus deu poder para o homem dominá-lo, aleluia. Está sob o controle do ser humano, aleluia. Por causa de quê? Da palavra de Deus. Não é porque somos sabidos, igreja. Não é porque somos fortes, aleluia. Mas é por causa da palavra de Deus, aleluia. Então esta palavra que nos sustenta, esta palavra, aleluia, que nos traz o quê? Que nos traz para a nossa vida a certeza para onde nós vamos. Para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Aqui nós só passamos um dia, igreja. É interessante que ontem você, eu, era criança. Ontem a gente era criança.
Passou um tempinho, a pessoa correndo, doido, já querendo ficar adulto. Para o quê? Para onde ele quiser ir, ele foi não ser barrado. Por causa de quê? Da sua idade. Só que quando ele chega, aleluia, a idade de maior, aleluia, o tempo começa a voar, aleluia. E quando ele pensa que não, igreja, ele já está maduro. E quando ele pensa que não, aleluia, já passou de maduro, ele já começa a passar já de muito mais maduro ainda, entendeu? Porque ele já começa a voltar a ser criança. Por que, igreja? Porque as suas forças começam a acabar. A pessoa quer ir ali, quer ir acolá, mas ela é debilitada aí por causa de quê? Da sua idade. Não é como ela era nova, como era uma criança, como era um jovem, ou como era um adulto novo ainda. Tinha vigor, tinha força. Aleluia. Há uma diferença. Vai chegando a idade, aleluia. Quando você bem pensa que não, aleluia. Quem já é mais maduro sabe, aleluia. Quando você dá fé, você lê aquela letra bem pequenininha. Quando você vai caçar para ler, já tem aquelas maior, você não está nem enxergando as maior, imagina as menor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, igreja? Aleluia! Às vezes os outros estão abrindo os olhos ou fechando, aí o cara com os olhos bem abertos, não enxerga direito, mas imagina fechando. Só que vai chegar na vez da pessoa. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão, mas a nossa visão também ela vai envelhecer. A nossa audição ela vai envelhecer. Nós iremos envelhecer. Aleluia. Sabe o que não vai envelhecer em nós? O nosso espírito. Se nós, aleluia, nos colocar diante do Senhor, sempre seremos jovens diante do Senhor. Quando a nossa força física, a igreja acabar, mas nós temos uma força espiritual, a nossa mente vai estar trabalhando. Você pode chegar num idoso ou numa idosa, aleluia, que a mente dela esteja bem. Ela pensa igual uma criança. Sua mente está bem, a sua mente está bem, mas o seu corpo não responde mais. A sua mente está saudável, é uma pessoa que conversa bem, raciocina bem, aleluia, tem um bom raciocínio, mas o corpo não responde, aleluia. A mente está funcionando bem, o corpo reage conforme a mente não. É diferente, tem a diferença, igreja. O que eu quero te dizer com isso, aleluia, falando aqui da palavra de Deus, o que é a edificação do Senhor? O que Deus quer falar da edificação, aleluia? Quais são os nossos princípios, aleluia? O que nós temos colocado de prioridade para Deus, aleluia? Talvez se perguntar a todos qual é a prioridade da pessoa, às vezes ela vai dizer é Deus. A minha prioridade é Deus. Tudo que eu faço em primeiro lugar é Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que você é um ser sábio e um ser que raciocina. Mas eu quero dizer para ti nesta noite: será que a tua prioridade tem sido realmente Deus? Será que não é teu filho? Será que não é a tua filha? Será que não é a tua esposa, o teu esposo? Será que não é a tua mãe? Será que não é o teu pai? Será que não é um carro que a pessoa tem, uma moto que a pessoa tem? Qual é aonde está, aleluia, o foco, a tua visão? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, igreja, é bom falar dos outros. Às vezes é fácil falar dos outros. Às vezes é até fácil ver o erro dos outros. Mas será que nós estamos vendo os nossos erros? Eu quero te dizer algo que o Senhor está colocando no meu coração, igreja. Não te preocupa com o erro dos outros. O erro do outro é do outro. Não te preocupa. O erro do outro não vai te atingir. O erro do outro não vai te tocar. O erro do outro não vai te trazer falência. O erro do outro não vai te trazer miséria, que eu quero te dizer para ti nesta noite. O erro do outro não vai te trazer fracasso. O que é que pode te trazer fracasso? O teu erro.
O teu erro pode trazer uma consequência grande para ti, para a tua família, mas do outro não, aleluia. Se você está bem, você pode aconselhar o outro, aleluia, que está à beira do abismo, aconselhe. Se você está vendo o outro caindo no abismo, você vai dizer, deixa ele cair, deixa ela se lascar para lá. Não, igreja. Se você pode ajudar, ajude. Se você não pode, também não atrapalhe. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode ajudar, ajude. Mas se você não pode, não atrapalhe, não empurre. Se o outro está na beira do abismo, aleluia, não empurre. Sabe por quê? Se você empurrar, você vai pegar corpo. Se você ajudar, aleluia, Deus vai estar ajudando você. Na hora da tua necessidade, aleluia, Deus vai ajudar você. Interessante, sabe o que é, igreja? E às vezes olhando para um lado, para o outro. O que eu vou te dizer aqui, eu vou te dizer algo. Guarda na tua mente e no teu coração. Na tua necessidade, talvez o teu pastor não pode te ajudar. Na tua necessidade, talvez a tua mãe não possa te ajudar. Na tua necessidade, talvez o teu pai não possa te ajudar. Mas eu quero te dizer nesta noite, na tua necessidade, tem alguém que nunca vai negar a tua necessidade. Ele vai estar sempre pronto para te socorrer. É Jesus de Nazaré. Entenda isso, igreja. Pede isso para ti nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Na tua necessidade, lembra, às vezes o pastor não vai poder te ajudar. A tua mãe te ama, mas não vai poder te ajudar. Tem necessidade, tem fase na nossa vida, igreja. Se for a tua mãe que vai te ajudar, Deus vai colocar ela na prova, para ela não te ajudar, para você entender, sabe o quê? Que é Deus que está sob o controle da tua vida. Você entendeu? Então entenda, igreja. Vai ter momento o pastor não vai te ajudar. A tua mãe não vai te ajudar. O teu pai não vai te ajudar. Eu te digo mais, se o pastor quiser te ajudar, ele não vai te ajudar. Se a tua mãe quiser te ajudar, ela não vai te ajudar. Se teu pai quiser te ajudar, ele não vai te ajudar. Mesmo que queira, mas não vai. Sabe por quê? Porque ele não vai poder. Ele tem a vontade, mas não vai poder. Ele pode ver o teu sofrer, mas não vai poder. Só quem vai poder é Deus. E é quem vai te socorrer na tua necessidade. Entendeu, igreja? Então sempre entenda. Tem muitos aí penambulando para cima e para baixo. São dependentes da droga, do álcool, da cocaína, do crack, da maconha, seja lá o que for. Tem muitos dependentes, olha o nome, dependente, eles são dependentes. Eles dependem daquilo dali. O drogado, ele é dependente da droga. O que é que ele faz? Ele vende tudo que tem. Se ele puder vender a última calça que ele tem, ele vende para usar. Entendeu? Por quê? Porque ele é dependente daquilo dali. Ele depende. Ele entregou a vida dele para aquilo dali. Mas eu quero te dizer nesta noite, aqui tem um povo, aleluia, uma parte só também que é dependente. Aqui tem um povo que é dependente. Você é dependente, eu sou dependente. Nós somos dependentes do Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Aleluia. O ar que nós respiramos, esse vento que sopra, aleluia. Tudo tem energia, tudo tem energia, não é para soprar esse vento. Mas tudo é Deus. É artificial, mas é Deus. Entendeu? Tudo é Deus. Tudo Deus está no controle. Deus está no comando. Às vezes tem muita gente que se preocupa, aleluia. E às vezes até blasfema contra o Senhor. É sério, igreja. Às vezes a pessoa diz, por que é que eu estou passando isso? E é só falando. Às vezes nós temos que parar de falar, drogar o nosso joelho e orar. Você sabe o que Jó passou, né? Tem muitos pregadores hoje em dia, grandes e pequenos. Tem muitos pastores hoje em dia. Se fosse trazer Jó por dia de hoje,
Jó era o maior pecador da face da terra. Se fosse trazer para os dias de hoje, porque Jó era um homem próspero, Jó tinha os bens materiais, Jó era um homem próspero, um homem de Deus, um homem próspero, mas Jó perdeu tudo, igreja. Aleluia. Filho, bens, perdeu tudo. Só o que restou para Jó, só uma lepra, se coçando com um caco de telha. Eu já tenho muitas vezes ouvido gente dizer: eu quero ter a fé de Jó. Tem alguém aqui que queria ter a fé de Jó? Eu já pedi. É? Eu já pedi. Olha, ela já pediu. Mas antes da gente pedir algo, a gente tem que entender uma coisa. Às vezes a fé de Jó era só para Jó. Você queria passar o que Jó passou? Não. Não era bom você ter a fé de Jó, você entendeu? Graças a Deus que Deus não lhe deu. Porque para você ter a fé igual Jó, você teria que passar igual o que Jó passou, você entendeu? Então a fé de cada homem de Deus, igreja, tem uma diferença. Não é lhe repreender nem nada, meu irmão. É só o que? É um conselho, um aviso, aleluia. Nós temos que ter cuidado daquilo que nós pedimos para Deus. Porque quem é que quer perder os seus filhos? Quem é que quer perder? Quem é que quer, aleluia, ver o seu corpo se desmanchando por ferida? Você já imaginou aquela podridão que Jó andava podre? Jó era podre. Jó era podre, aleluia. Jó, a carne de Jó estava podre, a carne de Jó desmanchava, aleluia. Era uma tristeza de Jó, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó era um homem de Deus, aleluia. Temente ao Senhor, aleluia. Agora que nós temos que sempre entender, aleluia, onde é que a nossa fé deve estar, aleluia? No Senhor. Nós sempre devemos estar com a fé no Senhor. A nossa fé deve estar edificada e edificada numa rocha, igual o fundamento de uma casa. Bem, aleluia, edificada. Vocês, aleluia, então vão ver muito prédio cair. Vocês ainda vão ver passar no jornal, porque foram feitos mal feitos. Tem aquelas pestanas, aleluia, que passa aqui, que vamos dizer que é um prédio, e passa um pouquinho para lá. Às vezes a pessoa passa, faz mal feito, entendeu? Vocês ainda vão ver passar na televisão que isso ali caiu. Por quê? Porque fizeram mal feito. Fizeram mal feito e vai cair. Chegou o tempo da manutenção, não fizeram manutenção. Já fizeram mal feita e não deram manutenção, entendeu? Não tem, aleluia, uma estrutura para suportar aquele peso que passa para fora. E o que vai acontecer? Depois vai cair. É muita obra mal feita, igreja. É bonito você chegar num prédio e ver todo acabado. Vamos dizer que aqui é um prédio bem alto. Você chega aqui, ó, você está nessa parede aqui, você não vê nada. Você vê tudo bonito. Só que, aleluia, mesmo que você entenda, você não está vendo fundação, você não está vendo nada, só aparência. Aleluia. Nós espiritualmente, aleluia, como nós andamos diante de Deus, nós andamos aparentemente para os outros nos verem, ou nós andamos para Deus nos ver, aleluia. Deus é igual um raio-x, a pessoa vai lá, a pessoa só está vendo carne no outro, né? Você chega, passa lá no raio-x, vê lá o raio-x, quando tiver quebrado o osso, vai mostrar. Onde o osso estiver faturado, vai mostrar. Se é só uma rachadurazinha, não tiver partido, vai mostrar lá no raio-x. Mas se tiver quebrado, se tiver pulado, que tiver quebrado, vai mostrar, aleluia, que está quebrado. Deus, quando olha para nós também, Ele vê. Quando Deus olha para nós, Ele vê como nós somos realmente. Não adianta você dizer ou eu dizer, eu sou A, eu sou B, eu sou C. Não. Nós somos aquilo que nós somos perante o Senhor. Nem mais e nem menos, aleluia. Não adianta, aleluia, nós dizer, não, eu sou usado por Deus, Deus me usa para passar revelação, visão, não sei mais o que. Se Deus te usa, amém, glória a Deus. Faça o que Deus manda, faz só o que Deus manda. Aquilo que Deus não mandar, não faça. O que proceder disso é do maligno, igreja. Todos os dons que o Senhor deu é para ser usado, guiado pelo Espírito de Deus. Se é dom, é de Deus. Se é dom, só tem alguém que vai revelar, vai mostrar, e você vai andar sobre aquele dom. É o Espírito de Deus. O que proceder disso é do maligno.
Tudo que é de Deus, aleluia, anda às claras. Tudo que é de Deus, aleluia, outra pessoa que for de Deus, ele vai sentir. Não tem por onde. O interessante, sabe o que é? Que a pessoa pode andar com a fogo. Se chegar algum pregador aqui ou em outro lugar, o cabo aparentemente pode descer fogo aqui. Todos se encher aparentemente de uma glória, só que de uma glória estranha. Vamos dizer assim, só estou dizendo, entendeu, igreja? Mas se tiver só um no espírito ligado com Deus, aquele não vai sentir nada, porque o fogo é estranho. Você entendeu, igreja? Fogo estranho. Se alguém sentir, pode sentir, porque ele não está ligado na presença de Deus, aleluia. Se tiver ligado na presença de Deus, não vai sentir o fogo estranho, não vai sentir nada. Eu não sou muito espiritual não, igreja, mas eu já fui para um lugar, para algumas igrejas lá, estava caindo até as paredes de fogo. Eu particularmente, olhei para o pregador que estava lá e não vi nada de Deus. Eu não vi nada de Deus, mas a igreja toda pegou fogo. Eu estou dizendo o que? Passando o que para você, aleluia? Que Deus é tudo na tua vida. Eu não vi nada de Deus, aleluia. Passou um dia, rapaz, eu estava buscando a Deus e não senti nada, algo estranho. Eu senti que aquela pessoa que estava lá não era de Deus, entendeu? De Deus, ele não estava fazendo algo de Deus. Ele não estava representando Deus, aleluia. Mas tinha um fogo estranho, tinha algo estranho, né? Que o pessoal estava sentindo. Eu mesmo não senti nada. Olhei e não vi nada, só vi carne e coisas estranhas do inimigo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu fui fazer um serviço, aleluia. Pode dizer um lugar, era no Morro do Céu. Eu vou, aleluia,